Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a análise de polêmicas decisões da Justiça brasileira. Entrevisto Rubens Gleiser, professor de Direito Constitucional da FGV de São Paulo. Obrigada, professor. Boa noite, eu que agradeço. Não são poucas as decisões judiciais, declarações, pareceres que desencadeiam polêmica e ficam longe de um consenso entre juristas muito conceituados do país. Quero ouvir o senhor sobre algumas dessas decisões. Ontem, o relator do processo de impeachment, Antônio Anastasia, ao ler o parecer dele, afirmou que a gravidade dos fatos constatados não deixa dúvida quanto à existência não apenas de meras formalidades contábeis, mas de um autêntico atentado à Constituição. Professor, essa conclusão de Anastasia tem um suporte na lei ou existe aí um exagero retórico que ultrapassa limites da objetividade legal? Olha, objetividade legal é um termo muito sobrevalorizado, porque no processo de impeachment, como em tantos outros momentos da nossa vida política, especialmente nas questões mais sensíveis, há sempre espaço para desacordos muito razoáveis entre pessoas muito instruídas. A gente tem de um lado um parecer do Ministério Público Federal dizendo que não tem pedaladas, de outro lado você tem analistas, professores, entidades dizendo que sim, você tem ministros do STF achando que sim e outros que não. Não é possível. Em alguns casos que são decisões relevantes, a própria lei é mais vaga. Ela dá algumas diretrizes, alguns direcionamentos muito abertos à interpretação. E a grande dúvida, inclusive no processo de impeachment, dizer o seguinte: no caso de dúvida de quem deve prevalecer a vontade, para a defesa da presidente Dilma, se tentou deslocar essa decisão para o judiciário, para tentar obter uma postura mais garantista, uma leitura da lei da Constituição mais garantista. E quem era a favor do impeachment, vendo que estava conseguindo ter a maioria no Legislativo, dizer que esse é um processo político e que a decisão, ainda que não seja pacífica, se dê por decisão da maioria das duas casas. Então, o que a gente vê aí é um tipo de posicionamento em que as palavras têm que ser firmes. Seria inadmissível um relatório que dissesse, olha, talvez, mas a gente não pode se enganar e imaginar que de um lado nós temos pessoas que sabem o que estão falando e de outro outras que não. São disputas de boa fé e fazem parte do direito. Bom, então a impressão que fica ouvindo o senhor, que muito dificilmente um parecer daquelas quase 500 páginas possa esclarecer as dúvidas dos senadores que ainda não sabem se eles são a favor ou contra. Minha leitura do processo de impeachment é o seguinte: ele tem alguns fatos bem claros e outros fatos nem tanto. Por exemplo, é possível abrir um processo de impeachment por quebra de decoro do presidente da República. Então, ele dá espaço para o mundo político se apropriar de questões vagas. Qual me parece foi um mecanismo estabelecido pela Constituição e pela lei? Ser um processo lento, demorado, conflitivo, para que dissesse o seguinte: olha, dá para tirar um presidente da República do seu mandato eleito. E vai ser feito, via de regra, pela oposição. Mas, para fazer isso, tem que ser uma vontade persistente ao longo do tempo. Não pode ser uma decisão de uma hora para outra. E nós, brasileiros, estamos sentindo na pele, ao longo do último ano inteiro, toda a tensão e o desgaste que é para tirar um presidente da República. Parece que esse é o controle. E a gente ficar discutindo muito se é ou não é crime é importante, mas desfoca, acho que, de outras questões importantes desse processo cujo problema, ao meu ver, tem muito mais a ver com os atores envolvidos no processo, que trouxeram elementos questionáveis, do que com é crime ou não é crime. Fugir para o técnico enfraquece a verdadeira questão do impeachment, que é política. Bom, ainda sobre o processo de impeachment, ontem o presidente do Senado, Renan Calheiros, admitiu que pode mudar as datas para o início da decisão final, ao invés de 29 de agosto, começar em 25, 26 e terminar antes do fim do mês. Os aliados da presidente Dilma, a oposição, protestaram em relação a isso. A indagação é se essa mudança de data, que de alguma forma, sim, encurta, muito pouco, mas encurta o processo de impeachment, cerceia de alguma forma o direito de defesa da presidente Dilma? É engraçado como essa pergunta ela é um desenvolvimento e uma continuidade do que nós vimos conversando até agora, porque nós vamos ver com certeza essa questão sendo levada para o judiciário de novo.
E um judiciário, no caso o STF, que vai ter que tomar a decisão se ele mete a colher ou não, num caso como esse, mais uma vez. E acho que isso tem repercussões muito graves, porque enquanto o Supremo Tribunal Federal gastou ao longo desse ano uma boa reputação em que ele poderia, sim, tomar decisões às vezes até impopulares, agora nós estamos vendo um Supremo Tribunal Federal que está cada vez mais desgastado perante os olhos da população. Então, de um lado você tem uma questão difícil de cerceamento de direitos, e outro você tem uma questão política de o quanto que as instituições querem se submeter ao desgaste da opinião popular em um país em que há uma tensão está dividindo as opiniões e acentuada e persistindo a cada dia. Se o Supremo se mete ou dá opinião ou faz seu juízo em cada questão política relevante, o que nós podemos ver é uma perda de confiança na instituição no futuro, num cenário em que todas as instituições democráticas já não são da confiança do povo brasileiro em geral. Uma outra questão, professor, que foi surpreendente, foi a decisão da Justiça em Goiás, que mandou prender integrantes do MST que haviam ocupado uma usina. Havia lá mais de 1.000 integrantes, mas parece que 4 deles. Mas o que chamou a atenção foi a alegação que justificou essa prisão. Sim. É que eles estavam praticando ato terrorista. Foi uma prisão com base na lei antiterrorismo. Cabe esse tipo de enquadramento legal ou aí houve um julgamento politizado? Olha, a lei antiterrorismo já foi criticada desde o seu nascimento justamente por deixar muito aberto para a autoridade policial poder fazer juízos muito profundos sobre quem é criminoso e quem não é. E o medo que se tinha desde o início era de criminalização de movimentos sociais, como tradicionalmente organizados como o MST, ou eventualmente uma manifestação pacífica de liberdade de expressão, porque os termos da lei são tão vagos e você não precisa ter feito nada de errado. Tradicionalmente, no direito penal, para você ser processado, você precisa ter algum indício de que você cometeu um crime. A lei antiterrorismo diz até o seguinte: se você tiver indícios de que você está planejando o crime, você pode ser preso. Então a gente chegou um pouco naquela situação Minority Report, né, daquele filme que os policiais podiam adivinhar o que estava acontecendo, as pessoas eram presas antes de fazer o crime. Mas no caso o que a gente vê é que no Brasil, que é um país que tem um histórico de violações de garantias básicas pela polícia e pelo sistema de justiça, dar uma lei com tantos poderes assim, claramente poderia dar esse tipo de efeito. Quer dizer, era previsível. O arbítrio era previsível. Era previsível. Então, configura arbítrio? Configura o arbítrio, porque se a lei de antiterrorismo é para garantir a segurança nacional, de um lado você tem uma questão clássica de direito à propriedade, contra manifestação, pleitos de reforma agrária, em que a ação é política, né? Então não é um crime, não é só violenta, mas tem uma questão política por trás, que é altamente sofisticada. Se reprimir sobre a alegação de que é um ato terrorista, é você querer punir quem você não gosta. E se hoje é quem você também não gosta, amanhã pode se virar contra você. Professor, muito obrigada por seus esclarecimentos. Eu que agradeço. Uma boa noite. Boa noite.